Paz do Senhor, a gente vai começar hoje a aula número 12 da Revista dos Juvenis, da idade entre 15 e 17 anos. Meu nome é Leandro, sou professor na Igreja Sede e hoje o tema da aula é Zacarias. A revista inteira a gente está falando sobre os profetas menores, desde o começo até a última lição a gente vai tratar de todos. E hoje é a aula número 12, profeta Zacarias, o 11º profeta menor que a gente vai tratar hoje. Então, para começar a aula, eu peço que vocês tenham a revista em mãos, é sempre importante ter a revista em mãos, ter a Bíblia em mãos, que a gente vai ler bastante, e bora para a aula, então. Então, vamos lá. Profeta Zacarias. O profeta Zacarias apareceu num período ali do povo judeu, do povo de Israel, um período que o povo tinha acabado de voltar do exílio da Babilônia, né? Então, vamos primeiramente entender o que estava acontecendo no período e para entender o porquê, qual que foi a intenção de Deus em usar o profeta Zacarias entre o seu povo, tá? Eles tinham acabado de voltar do exílio da Babilônia, isso aí por volta do ano de 536 a.C. Foi um decreto do rei Dário que fez com que o povo saísse da Babilônia. Então, mais ou menos umas 50 mil pessoas tiveram que sair da Babilônia e voltaram para sua terra. Então, o que aconteceu? Eles voltaram para sua terra com Josué e Zorobabel, começaram a reconstruir o templo, reconstruíram o altar logo de imediatamente. E nisso, o tempo foi passando, eles foram vivendo naquela área e outros povos da região começaram a oprimir muito eles, né? Com isso, os outros povos da região, eles não queriam que o povo de Israel construísse o templo. Então, o povo foi ficando meio desanimado, meio triste com isso, tanto que os outros povos da região conseguiram influenciar o rei da época para que fizesse uma ordem para que eles parassem de construir o templo. Com isso, o povo teve que parar de construir o templo e esse período durou por volta de uns 12 anos. Por 12 anos, o povo, então, eles não mexeram no templo, eles não podiam mexer no templo. E isso começou a entristecer muito o coração de Deus. E com isso, Deus usou 2 profetas nesse período, Ageu, que a gente já tratou na última aula, e Zacarias, para que eles alertassem o povo que eles realmente precisavam continuar a construção do templo, né? Então, um ponto importante no livro de Zacarias é isso. A mensagem de Zacarias para o povo de Deus é que o povo continuasse a construir o templo, porque o templo era muito importante para Deus naquele período, era onde que eles faziam os sacrifícios, aonde que tinha a presença de Deus naquele período lá, então era muito importante que o templo fosse reconstruído, que o templo fosse terminado, né? Então, o primeiro ponto do livro de Zacarias é isso, que o povo reconstruísse o templo, o templo na cidade deles. E o outro ponto, que acho que o mais importante, é que Zacarias é um livro que diz muito sobre a volta do Messias, né? Que fala muito sobre a volta de Jesus. E Zacarias, ele fala muito sobre isso. O livro é dividido em 3 partes grandes que a gente vai tratar agora, mas tem uma parte muito grande que ele fala somente sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre a volta do Messias, para aquele povo na época e que também a gente pode usar hoje para nós, né? Então, só para recapitular esse começo, o profeta Zacarias é o 11º profeta menor que a gente tem na Bíblia, dos 12, né? Próxima aula a gente vai tratar sobre o 12º. Foi escrito pelo próprio Zacarias no ano mais ou menos de 520 a.C. Isso aí é após o exílio exílio babilônico, desculpa. Tanto que na nossa revista, quem tem acompanhado, sabe que lá no começo a gente tem uma tabela, na lição 1, a gente tem uma tabela que diz aonde que está cada profeta menor, em qual período que eles estão dentro, né? E para qual destino que é essa palavra. Então, se a gente eu sempre gosto de falar na minha aula, para a gente ver essa tabela aqui, porque é importante, Zacarias é pós-exílio babilônico e para os judeus remanescentes do exílio, né? Então, esses 50 mil pessoas que voltaram, mais ou menos, a palavra de Zacarias é para esse povo, né? Então, é pós-exílio babilônico, a terra de Jerusalém, a terra do povo de Deus, ela era deles, mas estava sob o domínio dos persas ainda. Então, tipo assim, eles saíram da Babilônia, estavam na terra deles, mas ainda estavam sob a influência dos persas. Os persas que mandavam na região.
Ele começou o trabalho junto com Ageu. Ageu era um profeta mais velho, né? O Ageu chegou antes que Zacarias. Zacarias deu uma continuidade, porque são meio parecidos os ensinamentos deles. E o livro de Zacarias é considerado por muitos o livro mais escatológico que a gente tem no Antigo Testamento, porque ele fala muito sobre a volta de Jesus, ele dá muitas profecias sobre a volta de Jesus, e ele promove muito a esperança do povo por meio da reconstrução do templo. Então, a gente vai entender muito bem por que a construção do templo é importante para esse povo, né? E também para nós. Eu acho que todas as profecias do Antigo Testamento dirigidas ao povo de Deus são dirigidas para a gente também, porque o que o povo sofria naquela época, o que o povo errava naquela época, a gente ainda continua fazendo muitas vezes, e as palavras que são do Antigo Testamento eu acredito que são muito importantes para nós hoje em dia, né? Então a mensagem principal de Zacarias, que a gente pode resumir, está em Zacarias, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então vamos abrir a Bíblia. Zacarias está dentro daqueles pequenos livros que a gente tem no final do Antigo Testamento, depois dos profetas maiores e antes do Antigo Testamento. Então a gente está em Mateus, volta um pouquinho, Naum, cadê? Abacuque, Malaquias e Zacarias. Zacarias está antes de Malaquias. Então, Zacarias 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler e vocês acompanham. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Eu estou lendo em Ageu. É porque Ageu é pequeno. Vou começar a ler em Zacarias. No 8º mês do segundo ano de Dário, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o próprio Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte, essa mensagem principal do livro de Zacarias. Eu, Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados, portanto agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Então Deus quer uma reconciliação do povo, quer que o povo reconstrua o templo e quer que o povo espere ansiosamente a volta do Messias, tá bom? Toma água porque tá coçando a garganta. Então vamos lá. O livro de Zacarias tem 12 capítulos, tá? São 12 capítulos e a gente consegue dividir esses 12 capítulos em 3 partes. Primeira parte tem do capítulo 1 até o final do capítulo 6, são as visões que Zacarias teve por meio de Deus, né? E que essas visões são focadas na reconstrução do templo, tá? Então a primeira parte é essa, visões durante a reconstrução do templo. A segunda parte, recomendações à obediência e seus resultados. Então, recomendações para a gente obedecer a Deus e os resultados que isso leva, tá? E o terceiro ponto é juízo de Deus e a glória do Messias. Esses tópicos estão divididos na nossa lição, também na nossa revista, então é fácil de acompanhar. Então vamos para visões durante a reconstrução do templo. Isso aí vai do capítulo 1 até o final do capítulo 6. E as visões são 8 visões que Zacarias teve, tá? Na nossa revista, na nossa lição, na lição 12, a gente tem uma tabelinha, que eu peço que vocês acompanhem também, a revista 12, Zacarias. A gente tem essa tabela, que eu peço que quem tiver a revista possa acompanhar, que mostram as 8 visões. E a gente vai tratar dessas 8 visões e entender o que significa cada uma das 8 visões. Na tabelinha está escrito visões, cada uma das visões, o significado, na segunda coluna, e a aplicação dessas visões para o nosso dia a dia. Desculpa pela tosse. Eu não tenho nada, tá? Só tosse mesmo. Então vamos começar. Das 8 visões, a gente consegue também dividir as visões em 3 grupos, tá? As 3 primeiras visões é para preparação do povo para a recepção messiânica. As 2 visões centrais são visões que interligam Josué e Zorobabel, que eram um sacerdote e o rei daquela época. E as 3 últimas são importantes para todo o povo que vem a seguir. Então, a primeira visão que a gente tem é a visão dos cavaleiros, da forma que está escrito aqui os cavalos, tá? Zacarias 1, capítulo 1, começa no versículo 7. A gente vai ler o versículo 8, porque se a gente for ler todas as visões na Bíblia vai ficar muito comprido. Então, capítulo 1 de Zacarias, no versículo 8, diz o seguinte:
o versículo 7 da conversar. Cadê? O subtítulo está escrito A Primeira Visão dos Cavalos, o versículo 7. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, do segundo ano do reinado de Dário, eu, profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi a mensagem do Senhor. Naquela noite eu tive uma visão e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado no vale, no meio de umas moitas, e atrás deles estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios, e outros cavalos brancos. Então, Zacarias teve essa visão de anjos montados em cima dos cavalos. Se a gente acompanhar o que significa isso, por que existem esses cavalos, na nossa revista está escrito, a missão desses cavalos e desses anjos era observar a terra e a aplicação que Deus trará paz e prosperidade para o Jerusalém. Então, esses cavalos era uma profecia de que Deus estava cuidando da terra, que Deus estava protegendo a terra e estava usando, pela visão de Zacarias, que Deus estava usando os anjos dessa forma para proteger a terra. A segunda visão, aqui na nossa revista está escrito quatro chifres e 4 ferreiros, tá? Mas a gente dá mais atenção para os ferreiros. Isso vai do capítulo 1, no versículo 18 ao do versículo 21. São 3 versículos, mas a gente não precisa ler. O significado é que os chifres são os opressores de Israel. Diz 4 chifres porque falam que os 4 cantos do mundo que oprimem Israel e Judá. Então, eu entendo que isso funciona até hoje, né? A opressão que o reino de Israel, o Estado de Israel hoje sofre de várias nações, Deus ainda condena, né? Então, são 4 chifres porque Deus fala que os 4 cantos do mundo, quem for oprimir Israel, terá consequências. E para que 4 ferreiros? Porque são os instrumentos de Deus para combater essas opressões, né? Então, a aplicação é, nações que se levantassem contra Israel seriam destruídas pelo poder do Senhor. Quem destruiria eram os ferreiros, entendeu? Então, as nações que viessem contra Israel seriam destruídas. A terceira visão, Jerusalém é medida. Tá? É o que está escrito aqui na revista, é o significado. É uma fita medirá o seu tamanho. A gente tem no texto que diz que um anjo mediria Israel, Jerusalém, né? O anjo mediria Jerusalém, e aquele tamanho seria o tanto que a cidade cresceria. Então, tipo assim, a cidade não seria circundada por paredes, ela não teria um limite depois disso, depois que ela fosse medida, porque a cidade cresceria tanto, que teriam fazendas, que teriam habitações, que o povo não precisaria mais de muros para proteger a cidade, porque a proteção da cidade seria do próprio Deus. Se vocês lerem o capítulo, começa no capítulo 2, vai até o versículo 13, do versículo 1 ao versículo 13, diz que a cidade não teria muros, porque quem cuidaria era Deus. E é exatamente isso que está escrito aqui na aplicação da revista. Tá? Então, essas são as 3 primeiras visões que Zacarias teve. Então, é exatamente isso. Os cavaleiros, os ferreiros e Jerusalém será medida. Tá bom? As 2 visões centrais, elas estão muito interligadas uma com a outra. A quarta visão, que é essa primeira central, é do sumo sacerdote Josué. Então, aqui na revista está escrito sumo sacerdote, o significado é representação do povo remanescente, tá? Porque Josué saiu da Babilônia com o povo, né? O Josué era o sumo sacerdote. E a gente vai ler, isso já começa no capítulo 3 de Zacarias. A gente vai ler no capítulo 3, versículo 1, então, de Zacarias. Já o título do capítulo já é a quarta visão, grande sacerdote Josué. E no texto vocês vão entender que Josué ele é acusado por Satanás, mas Deus vem e livra Josué dos pecados e perdoa ele. Então o versículo 1 diz assim, em outra visão, que isso aqui já é a quarta, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava em pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Então daí do versículo 1 a gente vai para o versículo 4. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois ele disse, assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-los com roupas de festas. Então aqui a gente tem um resumo muito breve de Satanás acusando o povo, na figura do sumo sacerdote Josué, que o povo já não tinha mais condição de se arrepender, de se preocupar com as coisas de Deus,
principalmente questão de continuar com a construção do templo, mas que diz que o anjo do Senhor, que a gente entende como Jesus, ele chega, ele aparece e ele perdoa os pecados de Josué, troca as roupas dele, porque do versículo 1 ao versículo 4 a gente vê que ele estava com roupas bem sujas, ele troca e diz que de agora em diante Josué já estava perdoado, né? Então, primeiramente, a gente fala sobre o sumo sacerdote, que é a parte espiritual do povo, e daí a quinta visão que a gente tem aqui já é o castiçal de ouro, né? E o castiçal de ouro, ouro sempre está ligado muito com riquezas, e riqueza está ligado com reinados. A gente fala sobre o rei Zorobabel. Começa já no versículo, no capítulo 4, então a gente vai ler. Zacarias, então, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, já começa o título também, a quinta visão, o candelabro de ouro. Tá? Tem lugares que está escrito castiçal, mas tem outros lugares que está escrito candelabro. E é muito interessante essa passagem, eu peço que vocês prestem atenção. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acordasse alguém que está dormindo. E ele me perguntou, o que é que você está vendo? Então Zacarias respondeu, eu estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso de azeite. Então, o vaso de azeite era o que alimentava o candelabro. As 7 lamparinas do candelabro, e as 7 tubos por onde o azeite chega até essas lâmpadas. Então, é um candelabro que tem um recipiente de azeite, que ele vai alimentando o candelabro e ele não para de pegar fogo o candelabro. Perto do candelabro, estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Então, é um candelabro no meio e tem 2 oliveiras, um de cada lado do candelabro. Aí perguntei ao anjo, mas meu senhor, o que quer dizer isso? Aí o anjo disse, você não sabe? Aí eu respondi, não senhor. Depois disso, a gente tem a resposta no versículo 12 e no versículo 14 do capítulo 4 ainda. Então, vamos ler o versículo 12. E perguntei também, e o que querem dizer os 2 ramos de oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? Então, Zacarias está perguntando de novo, o que significa esses ramos que dá exatamente no recipiente de azeite? Porque era um ramo da árvore direita e da árvore esquerda, né? O que esses ramos significam para o candelabro? Aí o anjo respondeu, e você não sabe? Aí Zacarias fala, não, senhor. Então o anjo explica, ele representa os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor no mundo inteiro. Então esses 2 oliveiras representam Josué, que era o sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o rei. Eles eram a fonte de óleo para aquele candelabro continuar pegando fogo, para continuar aceso. E eles eram as pessoas ungidas por Deus para que o seu povo continuasse no caminho. Então, essa visão dá muita esperança para o povo, para que o povo continue construindo tempo, continue esperando melhores tempos, porque esses 2 homens seriam usados por Deus para continuar abençoando o povo. Entendeu? Então, essa é a quinta visão, e a gente vai agora para as últimas 3 visões. A sexta visão é a do rolo voante. Começa no capítulo 5, já é o título, o rolo voador. E tosse. É o rolo voador, então a gente vai ler no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, tá? Vocês vão entender o que é o rolo voador. Zacarias falando, tive outra visão, vi um livro em forma de um rolo. Tem outras versões que falam que é um papiro, mas a gente consegue entender que é um papiro mesmo. É um papiro aberto, né? Que estava voando. Era um rolo voando. E o anjo me perguntou, o que você está vendo? E ele respondeu, eu estou vendo um rolo voador. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. É um rolo grande, quase 40 metros quadrados de área. Eu respondi, e o anjo explicou, neste rolo está escrito a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O versículo 4 agora. O Senhor Todo-Poderoso promete que ele mandará essa maldição e ela entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dele. Ela ficará naquelas casas até que sejam completamente destruídas e não sobrarão nem vigas nem pedras, né? Então esse rolo voador, né, voante que diz na Bíblia, é um rolo que estava escrito tudo que acontecia com os povos que entrassem contra o povo de Israel, né? Então era mais uma profecia para o povo
ter esperanças que eles iriam vencer. A nossa sétima visão, a penúltima, é a mulher e o efa. Para quem não sabe o que é uma efa, tem lugar que está escrito que é uma vasilha. Então é uma vasilha, é um pote. Né? É pequeno também, a gente vai ler Zacarias capítulo 5, do versículo 5 ao 11. O subtítulo está escrito Mulher dentro da cesta. O anjo havia lhe falado comigo, voltou e me disse: olha o que vem vindo agora. E eu disse: o que é isso? E ele respondeu: é uma cesta. No caso, é o efa. E ela representa os pecados do povo deste país. A cesta tinha uma tampa de chumbo. Levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou: essa mulher representa a maldade. Então, ele a empurrou para fundo da cesta e fechou a tampa. Então, aqui mostra também que essa cesta continha as maldades. A pessoa que representa a maldade, nesse caso, era uma figura de mulher. E que a tampa de chumbo, que era muito pesada, era o que protegia de não sair isso daí. Então, se a gente continuar lendo até o versículo 11, está escrito assim. Versículo 9. Olhei e vi duas mulheres que tinham asas como asas de cegonha. As mulheres voavam, levadas pelo vento. Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando. Perguntei ao anjo: para onde elas estão levando a cesta? Daí ele respondeu: para a Babilônia. Lá elas vão construir um templo, onde vão colocar a cesta numa base. Então, o que representa que a Babilônia é toda a origem da maldade, é todo aonde que a maldade tem que ficar. Não é o lugar do povo de Deus, não é o lugar que a gente deve ir. Babilônia, nos nossos dias, são qualquer lugar que a gente não deve ir, né? Que não é feito para a presença dos filhos de Deus. E a última visão são os 4 carros. Começa no capítulo 6 e vai até o versículo... até o final do capítulo 6. Né? Aqui na nossa revista, eu não vou ler o capítulo 6 inteiro porque ele é meio grande, tem 15 versículos. Mas na nossa revista tem um significado bem simples de entender. Então, os 4 carros significam os exércitos do Senhor e seus juízes, que Deus julgará as nações opressoras e seu espírito habitará no meio do seu povo. Ele usaria esses 4 carros com os seus anjos para proteger o seu povo, para continuar protegendo o seu povo e que o povo tivesse esperanças que nada de mal aconteceria com eles. Mas para isso eles deveriam continuar adorando a Deus, continuar adorando a Deus da forma correta, continuar construindo o templo. Então, essas 8 visões que Zacarias teve, é a parte quase principal do livro, mostra que o povo deveria continuar fazendo o templo, que eles deveriam ter esperança nisso, visto que as visões que Zacarias teve eram profecias, e profecias eram para ser cumpridas, né? Então, com isso, a gente parte para a segunda parte do livro de Zacarias. As 2 últimas partes são menores. Do capítulo 7 até o capítulo 8 de Zacarias, a gente tem 2 partes, 2 capítulos, né? Que falam sobre as recomendações, obediências e seus resultados. Então, o porquê que a gente deve ser obediente e seus resultados. E Deus fala muito sobre isso e porque o povo fazia jejum, o povo fazia sacrifícios próprios para adorar a Deus, mas eles faziam esses sacrifícios e continuavam pecando, continuavam adorando a Deus da forma correta, continuavam fazendo coisas erradas. Então Deus não quer que a obediência, Deus quer obediência e não quer sacrifícios vãos. Deus não quer que a gente que a gente não seja santo, que a gente não busque santidade, mas que a gente continue fazendo jejuns que não vão servir. Né? A gente precisa fazer os jejuns, fazer os sacrifícios que a gente deve fazer próprios nossos, isso junto com uma vida santa, né? Uma vida de obediência a Deus. E ele fala muito nisso no capítulo 7. Primeiro do capítulo 7, do versículo 1 ao 3, o povo faz uma pergunta, depois Deus responde, depois Deus dá um aviso. A gente vai ler só o aviso. Então, Zacarias capítulo 7, versículo 8. Peço que acompanhe, está escrito assim, ó. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Eu, Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isso ao meu povo. Sejam honestos e corretos, e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios, que são seus chefes. Né?
Então aqui a gente tem uma recomendação de Deus que serve muito pra gente hoje em dia, que a gente não deve oprimir ninguém, principalmente os que são mais necessitados, principalmente viúvas, órfãos, os estrangeiros. A gente tem que lembrar muito bem disso, que os estrangeiros é um povo que Deus cuida muito. Hoje em dia a gente tem muito pessoal estrangeiro chegando no Brasil, chegando na nossa cidade, e a gente às vezes vê maus exemplos de pessoas que tratam mal essas pessoas. A gente não deve tratar mal essas pessoas, a gente deve tratar elas da melhor maneira possível, como a gente está tratando nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que a gente realmente ama. Então, essa segunda parte do livro inteiro de Zacarias é recomendações e obediências que Deus pede para a gente. E a terceira parte é o juízo de Deus e a glória do Messias. É a parte mais messiânica que tem. Tem vários textos que tratam da vinda de Jesus, e muitas dessas profecias foram confirmadas na época de Jesus, e a gente vai ler junto aqui para ver como Zacarias foi usado por Deus e como o livro de Zacarias é um dos mais proféticos realmente, um dos mais messiânicos que a gente tem no Antigo Testamento. Essa parte messiânica do livro começa no capítulo 9, né? Então vamos ler capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem com alegria, pois o seu rei está chegando. Falando do Messias. Ele vem triunfante e vitorioso, mas ele é humilde e está montado num jumentinho filho de jumenta. Isso aqui foi escrito por volta de há 300 anos, 500 anos antes de Cristo. E já estava sendo profetizado que ele era uma pessoa humilde, que ele era um rei humilde, que ele entraria num jumentinho. Lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 5, está a passagem do jumentinho. Então a gente vê que Jesus pede que busquem um jumentinho, que ele vai entrar em Jerusalém com o jumentinho. Outra passagem muito importante é no capítulo 11, o versículo 13. Vamos ver se vocês reconhecem essa passagem. O Senhor me disse: põe esse dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois quebrei o segundo bastão, chamei união, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Jerusalém e Israel. Outras versões diz claramente sobre as 30 moedas, no versículo 12. Então ele disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, senão não paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. A gente tem essa referência em Mateus, no capítulo 26, versículo 15, sobre a moeda de prata, que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata também. Depois fala sobre o sofrimento de Jesus, tem várias passagens de Zacarias falando sobre o sofrimento de Jesus e também da crucificação. E eu quero ler o último versículo agora com vocês, no capítulo 14, que é o último capítulo de Zacarias, que ele fala exclusivamente sobre a promessa que Deus tem para todos nós. Então, Zacarias 14, versículo 3, diz assim: depois o Senhor sairá para lutar contra essas nações contra o seu povo, como já lutou no passado. Naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então, um grande vale que corre do leste para o oeste dividirá o Monte das Oliveiras em dois. E aí vai continuando, e no versículo 11, termina dizendo assim, no versículo 10 ao 11, termina dizendo assim: o país todo virará uma planície, desde Geba, do norte, até Rimon, ao sul de Jerusalém. Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até a porta-esquina, que antes era o portão antigo, e desce da torre de Hananel até os tanques onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída, e seus moradores viverão seguros. Então, em Zacarias, a gente tem palavras proféticas para o povo de Israel daquela época, mas muita coisa para a gente também. A gente entende que o povo necessitava, era preciso terminar o templo, terminar a construção do templo. Deus usa Zacarias de forma tremenda em um período grande de tempo, acho que mais ou menos uns 20 anos. Deus usa Zacarias e o povo deveria escutar Zacarias daquela forma, do jeito que Deus planejou, pelas visões, pelas outras profecias que foram confirmadas na época de Jesus. E também pra gente, que a gente tem que ter mais esperança nesses tempos difíceis, que a gente sabe que Deus perdoa nossos pecados, que a gente espera ainda Jesus voltar, que a gente vive num tempo de glória onde o Espírito Santo está entre nós, e que a gente possa voltar semana que vem para receber uma nova aula
no último profeta menor, e que Deus abençoe a todos.